Oração é uma conversa com Deus. E quando nós falamos de conversa, estamos falando de diálogo. Os dois falam. Nós falamos, Deus também fala. Nós ouvimos, Deus também ouve. E quando nós olhamos sobre oração na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 4, os versos 2 até o 4, ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Então ele está dizendo aqui, perseverai na oração. Perseverar nos remete ao Sermão do Monte. Quando Jesus ensina sobre oração, inclusive ele dá o modelo de oração, ele, dentro daquele contexto, ele fala, olha, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Mas esses verbos, pedir, batei, buscai, são verbos de ação contínua, ou seja, pedir, continuar pedindo, batei, continuai batendo, buscai, continuai buscando. Perseverar é isso, não apenas fazer, mas fazer e continuar e não desistir e não parar. Em Efésios capítulo 6, a Bíblia nos ensina a orar o tempo todo. Ora, se oração é um diálogo, se oração é uma interação com o próprio Deus, então quando a Bíblia nos fala sobre orar o tempo todo, fala sobre conversar com Deus o tempo todo, insistentemente, perseverarmos conversando com Deus todo o tempo. Então, oração não é apenas aquele momento do lugar secreto em que nós nos separamos. Isso tem o seu lugar. Jesus ensina sobre isso. No entanto, a oração é mais do que isso. Aquele é o momento da exclusividade. Aquele é o momento em que nos separamos só para isso. Mas nós somos chamados a orar, a conversar, a dialogar com Deus o tempo todo. Todo dia, o dia todo. E ele diz ainda, vigiando, ou seja, dando a devida atenção à ação de graças, ou seja, à atitude constante de gratidão. Então veja o que Paulo está falando aqui, o que a Bíblia nos ensina. Permaneça conversando com Deus o dia todo e tenha o foco em agradecer o tempo todo também. Ou seja, converse agradecido, converse com a gratidão no seu coração. Primeiro, porque podemos conversar com Ele. Então, eu tenho ação de graças o tempo todo e converso com Deus o tempo todo, sou agradecido o tempo todo, porque eu posso falar com Deus. Uau, que privilégio Deus me deu. Ele poderia simplesmente ter nos criado, colocado sobre a terra e só isso. Mas Deus nos dá um privilégio de comunhão, de relacionamento, de interação com Ele. Eu devo ter a ação de graças o tempo todo, quando eu converso com Deus o tempo todo, porque eu sei que as minhas orações são ouvidas. E não apenas ouvidas, elas são respondidas. Em terceiro lugar, eu posso ter ação de graças o tempo todo enquanto converso com Deus, porque eu posso falar com Ele o tempo todo. Ou seja, é o tempo todo. A promessa de Jesus é, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em todos os momentos, eu converso com Ele, porque o tempo todo Ele está comigo. Isso é um privilégio indizível. Não há nada que se compare ao privilégio que temos de conversar com Deus. Por isso, Paulo nem precisaria fazer um chamado à perseverança. Bastaria compreendermos o quanto é privilégio para nós conversar com Deus.